Olá, eu sou o aluno Gabriel Lima Melo e eu fui orientado pela professora Maria Dias Belar. Eu estou aqui para apresentar um resumo do que foi o meu projeto de graduação, que teve o título Projeto de um Conversor CCCC tipo book síncrono. Aqui eu trouxe um caso cenário de aplicação para o conversor, que a gente utilizou para calcular os níveis de potência e de tensão que estariam presentes no circuito. Nesse cenário, seria um sistema de energia renovável em que esse conversor seria alimentado por um conjunto de três placas fotovoltaicas e ele teria que fornecer 24 volts contínuos na saída. Eu trouxe aqui então uma imagem que representa o que é um circuito book. Esse circuito conta com a presença de um filtro passa-baixa que vai ser aplicado a uma tensão chaveada e um diodo que é conhecido como diodo de roda livre, que ele está ali simplesmente para evitar que haja interrupção brusca da corrente que passa nesse indutor. Essa chave aqui representada é feita de fato por um MOSFET de potência e essa é a topologia do book clássico, conhecida como book clássico. O book síncrono consistiria na substituição desse diodo por um segundo MOSFET. Utilizando o caso cenário do slide anterior, eu fiz os cálculos dos dispositivos presentes no conversor e projetou um circuito que é conhecido como gate driver. Esse circuito ele é responsável pelo acionamento do MOSFET e eu dei ênfase ao optoacoplador porque ele é responsável pela isolação entre o circuito de controle, que trabalha numa potência mais baixa, e o circuito book, que trabalha numa potência mais elevada. Eu trouxe resultados de simulação para dois tipos de controle de chaveamento diferentes. Em um, eu tenho a modulação por esterese e os resultados estão apresentados aqui. E no outro, eu tenho a modulação PWM e tenho também os resultados de simulação aqui. Com isso, a gente fez a substituição do diodo por um segundo transistor de potência, replicou o circuito de gate driver para fazer o chaveamento do segundo MOSFET e fez a simulação com os dois métodos de controle utilizados. A modulação por PWM, inicialmente apresentada nesse slide, e a modulação por esterese, apresentada nesse slide. Com isso, foi dado início ao procedimento de experimentação. Então eu comecei a fazer o experimento com um circuito de acionamento, com o circuito de gate driver. Tenho aqui os resultados desse circuito lá no osciloscópio e dei início à montagem do que vai ser o book clássico. Eu fiz uma bobina na mão e obtive um valor de indutância mais alto do que o que eu tinha projetado a princípio. Então, por conta disso, eu precisei fazer adaptações no projeto, mudei o valor da capacitância que seria utilizado e não somente por conta das capacidades dos dispositivos disponíveis no laboratório, a gente precisou fazer uma adaptação na potência de trabalho do conversor, que passou de 500 watts para 30 watts. E montei ele. Primeiro, eu obtive resultados de simulação que estão apresentados aqui, e o circuito que foi apresentado de fato é o que está presente no slide. Com ele, eu obtive resultados experimentais e ele se comportou como esperado. Em seguida, eu fiz as adaptações necessárias ao circuito de acionamento para que ele seja capaz de acionar sincronamente os dois MOSFETs do circuito. Montei com algumas adaptações também o circuito book síncrono, substituí o diodo por um circuito, por um MOSFET. Fiz uma simulação um pouco mais elaborada, com perdas, com mais mecanismos de perdas nos dispositivos, obtive resultados satisfatórios e a partir daí fiz os resultados experimentais do circuito book síncrono. Teve um comportamento próximo do obtido pela simulação. E aí está uma foto ilustrativa do que foi esse circuito.